Vamos às nossas Bíblias, irmãos, em Atos, capítulo 12. Quem trouxe a Bíblia, mesmo que coloquem na tela, abramos aí as Bíblias, Atos, capítulo 12, e o versículo 1 até o 5. Eu vou ler o versículo 1. Gostaria que toda a igreja lesse o 2 e assim sucessivamente. Amém, irmãos? Nos diz assim a poderosa palavra do Senhor. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. A igreja 2. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou matando, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos asmos, a igreja. E havendo prendido, o encerrado na prisão, entregando-o às 4 capitães de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão. Aonde? Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Abra sua Bíblia agora em Apocalipse, capítulo 2, para nós não fugirmos assim por completo do tema. Atos, capítulo 2, o versículo 4 e o 5. Eu vou ler, os irmãos só acompanham aí agora, tá bom? Apocalipse 2, versículo 4 e 5, que diz assim: Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratique as primeiras obras. Quando não, brevemente te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Podeis tomar assento, irmãos, em nome de Jesus. Nós estamos diante de uma palavra abençoada, porque a Bíblia, a palavra de Deus por si, ela é abençoada. Amém? E nós sabemos também que a maior profecia é a palavra de Deus. Essa, uma vez pregada, ela não volta vazia. Eu posso errar. Se eu não vigiar aqui no altar, eu posso até falar algo que não veio do coração de Deus. Não por malícia, e sim, às vezes, por falta de vigilância. Pode acontecer. Porém, quando a Bíblia, a palavra de Deus, ela está sendo, aprendemos assim, né, irmãos? Ministrada, é Deus falando conosco. E quando é Deus falando conosco, aprendemos também que o mesmo nosso Deus, Ele vela para cumprir com a sua palavra. Vela, cuida. Deus tem uma preocupação tão grande em cumprir com a sua palavra que Ele vela. Há um cuidado, né? Às vezes, muitos de nós não temos cuidado com o que fala. Às vezes falamos na euforia, em algumas coisas, algumas palavras que lá na frente a gente se arrepende, né? Por que eu falei? Não deveria ter agido assim. É sempre assim, não é verdade, irmão? Mas Deus, Ele é soberano. Hebreus capítulo 10, o versículo 23 vai dizer assim: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Outra grande qualidade do nosso Deus, que quando é Ele que fala, e quando é Ele que promete, irmãos, passa os céus e a terra, mas as suas palavras não vão de passar. Há um cumprimento. Segunda coisa, porém, o cumprimento não vem no meu tempo. E nem vem no seu tempo, vem no tempo de Deus. E enquanto a promessa
ela não se cumpre na nossa vida, não chega, o que é que Deus está fazendo? Deus está trabalhando, Deus está forjando o nosso caráter, Deus está nos polindo para estarmos prontos para receber as promessas que Ele nos fez. Deus não é menino, irmão. Você já viu alguém que não sabe dirigir, pegar um carro para pilotar, o que é que vai acontecer? Vai atropelar muita gente, vai matar gente, vai causar um prejuízo terrível. Não é assim mesmo? Deus, antes de liberar e cumprir com as suas promessas, Ele fica trabalhando em nós, no nosso temperamento, né? Moldando o nosso caráter e por aí vai. Porém, quando chega a hora dele colocar em nossas mãos e nos levar para dentro da promessa, não tem demônio, não tem barreira, não tem grande dessa terra que impeça a Deus de cumprir com as suas promessas na vida da sua igreja. Eu, no seu lugar, já estaria dando glória a Deus por isso, né? Eu sei que todos nós que chegamos aqui nessa noite, viemos primeiro para adorá-lo e segundo para ouvir o que Ele tem para nós, né? Eu li aqui em Apocalipse, capítulo 2:4, a questão do primeiro amor. Quando Deus entrou nas nossas vidas, todos nós, irmãos, tínhamos assim um cuidado, um zelo muito grande, para não perdermos a comunhão com o Pai. Orávamos sempre, campanha sempre, glória a Deus, todas as convocações da igreja, do anjo da igreja para com a igreja, todos nós estávamos na casa do Senhor. Eu, quando jovem, solteiro, na casa de Deus, eu não perdia uma vigília, onde tinha oração eu estava lá, culto de ensino eu não perdia um, escola dominical eu era cliente da escola dominical, cliente VIP, não perdia uma escola dominical, primeiro amor, né? Aleluia, e louvo a Deus, estou com 57 anos, com cara de 27, obrigado, né? Mas eu não perdi ainda, glória a Deus, espero nunca perder, a sede pelo ensino, a sede pela palavra, né? Isso é importante, irmãos, você não pode abrir mão da sua essência, daquilo que você aprendeu de bom na casa de Deus. Por que abandonar? Há quem diga que não, já estudei muito, já orei muito, já li muito a Bíblia e cheguei a uma conclusão que não precisa muita coisa. Aleluia. Uns hoje já não querem mais, alguns não querem mais participar dos cultos de ensino, escola dominical nem se fala, glória a Deus, porque acha que já aprendeu demais, já tem entendimento suficiente e chegou a essa conclusão. Eu conheço vários que já falaram isso para mim, que não precisa estar aqui direto. Eu quisera morar aqui, né? Na casa de Deus, estaríamos longe de muita coisa, irmão, porque aqui só é glória, aqui Deus fala, aqui Deus dá direção, quem crê na direção de Deus, aqui mesmo que a palavra, irmãos, vem assim, sacudir a nossa estrutura, é para o nosso bem. Eu tenho 4 filhos, né? E quando algum sai um pouquinho da trilha, ou faz algo que eu vejo que não está certo, como pai falho que sou, tem uma capacidade de chamar a atenção. Vocês imaginem Deus, o Senhor dessa igreja, né? O Criador, quando vê que o filho está saindo do trilho, ele com certeza, por amar você, ele vai colocar alguém no seu caminho para chamar a sua atenção, dizer por aí não, é por cá, né? E bem-aventurado é você que ouve,
né? E aceita o alerta de Deus, a correção do Senhor é para o teu bem. Diga para quem está do seu lado: a correção de Deus é para o teu bem, nunca foi para o teu mal, né? Amém, igreja? Você pode glorificar Jesus? Aleluia! Mas aqui estamos diante de uma palavra, irmãos, poderosa. Tudo aqui em Atos capítulo 12, versículo 5, tudo aqui nos levava a crer, se você for observar no início da leitura, que para Pedro era o fim. Tudo levava a crer que era o fim para Pedro, né? Mas quando a notícia, ouça isso que é forte, Jesus está na casa. Quando a notícia acerca do irmão Pedro chega, aleluia, à igreja, olha que coisa linda, irmãos. A rota muda. Porque eu também creio muito no poder da oração, né? A sentença era para a morte, glória a Jesus, porque Tiago já havia sido decapitado e o próximo seria o nosso irmão Pedro. E a igreja aqui de Atos, irmãos, alguns dela poderia não ter ouro, né? Nem prata. Mas essa igreja aqui tinha o levanta e anda. Quando ela abria a boca, Jesus honrava, né? Aleluia, não vou dizer que todos, porque muitos naquele tempo Deus deu prosperidade e abundância para alguns, não todos. Mas alguns aqui, aleluia, não tinha ouro e nem tinha prata. Mas quando abria a boca, Deus honrava, né? E quando a notícia acerca do nosso irmão Pedro chega à igreja de Atos, eles estavam reunidos, como estamos aqui agora. Glória a Jesus. E a notícia foi essa: olha, o nosso irmão Pedro está preso. O nosso outro irmão, um já foi decapitado e o próximo é Pedro. O que fazermos? E sempre tem alguém que confia muito no poder da oração. Sempre tem um grupo na casa de Deus que chega para orar assim: vamos orar. Vamos orar. E Deus tem o poder para mudar a rota. Quem crê nisso aqui nessa noite? Que Deus tem o poder para mudar a rota, né? Agora você tem que crer. Aleluia. Se você não crer, não tem milagre. Pode vir o maior profeta aí da mídia pregar aqui, se você não tiver fé, não tem milagre garantido. Mas se tu creres, verás a glória de Deus, né? E a igreja aqui de Atos, irmãos, quando fica a par da situação, para quem não sabe ou esqueceu, todos devem saber, um ou dois que não pode não recordar. Pedro, pois, estava guardado na prisão, vai dizer o texto, mas a igreja fazia, diz o texto, contínua oração por ele a Deus. Em outras palavras, Pedro estava guardado pelo Todo-Poderoso. A morte não tinha vez, porque o nosso Deus estava adiante da situação. Quando nós entendemos isso, que uma vez que levamos a Deus as nossas petições, deixa Ele fazer. Você não já entregou na mão dEle? Você não apresentou a Deus a situação? Então tira a tua mão de lá, porque a de Deus já chegou, né? Aqui está o retrato, né? Estamos pregando com base nesse texto. A igreja fica a par da situação e começa a fazer contínuas orações por ele a Deus. Pedro estava preso, Herodes havia matado a Tiago, e agora pretendia, segundo a leitura, a palavra de Deus, fazer o mesmo com ele. Vai dizer o texto ainda aqui: correntes, guardas, portas trancadas, tudo indicava que era o fim.
Não sei se alguém está entendendo aqui, mas eu quero que você me ajude. Olha para quem está do seu lado e diga: ainda não é o fim. Tem jeito, diga. Participe, irmão, por favor. Né? Aleluia, diga: ainda não é o fim. Tem jeito. Eu não sei se você está entendendo a mensagem. Né? Mas pastor, tudo nos leva a crer que não tem mais jeito. Aleluia, a sentença já foi dada e não tem como se revogar. Quem lhe disse isso? Muitos aqui devem conhecer, porque o pastor trabalha na central e a irmã, ela é conhecida. A irmã Léa Godoy. Quem conhece a psicóloga Léa Godoy? Só conhece. E nós estávamos orando o ano passado na casa dela. E do nada, para resumir assim a história, que é comprida, ela tem um sobrinho, a esposa do sobrinho, e ela, louca para ser mãe, doida, né? Força de expressão, o maior desejo de ser mãe. E ela não tinha como, já havia perdido 3 crianças. Para resumir a história, quando foi fazer um exame, não, minto, nesse dia nós estávamos lá orando, aí 2 salas, uma coligada com a outra. Nós estávamos em uma sala conversando entre irmãos, pastores. Daqui a pouco Deus falou assim para mim: levante, vai até a outra sala e diga para minha serva, Deus me mostrou quem era, diga que eu, Jesus, vou dar um filho a ela. Eu não sabia de nada, né? Não sabia mesmo de nada. Manda quem pode, obedece quem é crente, né, irmão? Levantei, falei: dá licença aqui, irmãos, Deus está mandando ir aqui na outra sala. Irmã, a senhora aí, Deus me deu a direção, eu disse, é uma jovem, né? Muito jovem. Eu falei: minha irmã, assim te diz o Senhor, abraçarás a um filho. E ela chorou muito, muito, né? E o nome do Senhor naquele momento ali estava sendo glorificado. Aí passou 30 dias, ela ficou grávida. Com menos de mais 30 dias, muito menos, ela perdeu a criança. Olha o cuidado que você que tem de Deus, promessa, que você tem que ter. Às vezes Deus prova a tua fé. Quando ela perdeu a criança, o esposo me ligou. Disse: pastor, minha esposa perdeu o neném. Eu disse: irmão, fique tranquilo. Eu via tua esposa com a criança no colo. Quando Deus fala, Ele cumpre. E aí, eles creu. Ficaram tristes assim no início. E aí ela procurou o médico. Nos exames dela, ele disse: olha, você precisa fazer os exames para ver o que é que está acontecendo. Quando fez os exames, ela tinha 1% de porcentagem para gerar. De 100%, ela tinha 1% para gerar filho. 1%. E ela precisava fazer uma cirurgia. E nessa cirurgia corria o risco dela perder esse 1%. Foi tanto que tiveram que assinar um documento, né, como conscientizados, né, do risco. Fez o exame. Quando veio o resultado, irmão, para complicar a situação, perdeu o 1%. E aí eles ficaram daquele jeito, preocupados, pasmos, né? E falou comigo de novo. Eu disse: Deus me mostrou tua esposa segurando uma criança. Irmãos, olha para cá. Deus não se deixa escarnecer. Pode ter 40 anos que você esteja aguardando, 50. Se Deus falou, o cumprimento vai chegar. Não, você ainda não entendeu. Se Deus falou, o cumprimento vai chegar na tua vida em nome daquele que faz. Não é em nome de pregador, é em nome de Jesus. Vai acontecer. Aí eles viajaram para os Estados Unidos, ficaram um bom tempo lá, um mês e pouco, alguma coisa, e lá descobriu que estava grávida. Não, era para você glorificar, irmão. Ela não podia mais ficar grávida, né? E Jesus é chique, ficou grávida lá nos Estados Unidos, né? Glorifica Jesus, irmão, só Deus para fazer isso, né? Aleluia, vai entender Jesus.
Eu disse ontem para alguém que se você quiser entender Jesus, você vai ficar louco. Porque Jesus não é para ser entendido, é para ser adorado e reverenciado. Se você entender esse mistério aqui hoje, Deus vai surpreender você. Levanta a mão direita e glorifica Ele, igreja. Jesus, Ele gosta de ser adorado no meio do seu povo, irmão. Adora Ele. Esquece o pregador e adora Jesus, né? Aí ela fica grávida, vão numa loja de criança, de bebê, né? E queria comprar logo de enxoval, ficou com medo, comprou só um pouquinho. Mas se eu perder, era para ter comprado tudo lá. Resumindo a história, teve uma linda menina aqui no Brasil. E está aí para a glória de Deus e o nome de Jesus foi glorificado. Eu não sei se você está entendendo, irmão. Aleluia. Não é para a morte. Tem alguém que precisa dessa palavra aqui nessa noite. Você não vai morrer disso. Diga para quem está do seu lado, você não vai morrer disso. Não é para a morte. Me ajuda, participe, irmão. Você está na presença do Rei. Aleluia! Tudo levava a crer que era o fim do nosso irmão Pedro. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Aleluia! Vai dando glória a Jesus, irmão. Aleluia! Correntes, guarda, portas trancadas, tudo indicava que era o fim. Mas algo acontecia do lado de fora. A igreja orava e não era uma oração qualquer, viu, irmãos? Aleluia! Era contínua, quer dizer, fervorosa, unidos. A prisão estava vigiada por soldados, vai dizer o texto, mas o céu estava sendo movimentado pelo poder das orações da igreja. Eu vejo o céu de Deus em movimento aqui. Glorifica Jesus. Você não está vendo com olhar carnal, glória a Jesus. Mas as tuas orações já chegou na presença do Altíssimo, glorifica. Você tem que crer, irmão, no poder da oração. Ou você crê, ou você crê. Não tem meio termo. Né? Para você ver milagres, eu estou falando. Em nome de Jesus, acontecer na sua vida, você precisa crer e obedecer. Com carinho, para o irmão não ficar chateado com você, diga assim: obedece mais à voz de Deus. Deus tem falado, mas você parece que não sei. Né? Deus não deve nada a ninguém, irmãos. Quando Ele fala, Ele cumpre. Eu lembro que nós morávamos ali em São Paulo, na Hermelino Matarazzo. E era um domingo, e quando nós estávamos nos arrumando para ir ao culto, eu prego milagre, irmão, porque eu vivo. É por isso que eu prego. Você vai sempre me ver por aí pregando sobre milagre, porque eu vivo milagre. Né? Então você tem que pregar o que vive. E eu lembro que ali nós estávamos se arrumando para ir ao culto, na sede, na época, saudoso pastor Eliel Amaral Soares. Não sei quantos aqui conheceram. Foi nosso pastor. Estávamos arrumando para ir à igreja aí. Todo mundo que está aqui, eu tenho certeza que tem aquela roupa de ver Deus. Né? Aquela roupa que você mais gosta. Né? E eu tinha um terno que eu dizia, toda vez que eu boto ele, eu falo, hoje eu vou ver Deus 100%. E na época era o famoso terno de microfibra, né? Aquele terno levinho. E eu tinha um que eu era apaixonado por ele. Mas aí no dia que eu estava me arrumando para ir para o culto, porque Deus vai sempre querer o seu melhor, viu, irmão? Diga isso para quem está do seu lado, para você entender já já. Diga assim, Deus vai sempre querer o seu melhor, não pior. Né? Quando eu comecei a me arrumar, Deus falou assim comigo, hoje você vai dar esse terno, essa camisa, essa gravata. Eu tinha um casal lá em casa, hospedado conosco, de Vitória do Espírito Santo. Você vai dar esse terno, essa camisa, essa gravata para o irmão Marco. Eu disse, está amarrado. Eu já amarrei logo. Né? E fingi que não ouvia aquela voz. E me arrumando.
Daqui a pouco, de novo, hoje você vai dar esse terno, essa camisa e essa gravata para o irmão Marcos, o meu servo Marcos. Eu disse, está repreendido em nome de Jesus. Deus está aqui, eu não estou mentindo, irmão. Me arrumei. Estamos indo para o culto. Quando a gente vai saindo para o culto, morávamos perto da igreja central, aquela voz de novo na rua. Hoje você vai dar esse terno, essa camisa e essa gravata para o irmão Marcos, meu servo Marcos. Eu disse, que negócio é esse? Está vendo que esse negócio não é de Deus? É o meu melhor. Porque a gente não quer dar o melhor para Deus, irmão. Quando é para pedir, ninguém mede esforço, né? Quando é para dar, misericórdia. Aí cheguei no culto, na central, de Hermelino Matarazzo, e a voz, quando eu fui subir na escada, que tinha uma escada para subir lá, até o templo, a voz de novo comigo. Falou a mesma coisa, e eu repreendendo. E aí cheguei no altar, quando cheguei no altar, para resumir, ajoelhei, Deus falou, não temas, hoje você vai dar esse terno, e essa camisa, a gravata, para o meu servo Marco. Assim que você terminar de pregar, ainda falou assim. Eu disse, está aí, não é Deus. É coisa da minha cabeça, porque o pastor avisava antes, quando a gente ia pregar no domingo. Eu disse, tá, agora fiquei tranquilo. Ele disse, isso é coisa da minha cabeça mesmo. Eu não vou pregar. Irmão, nós somos terríveis, irmão. Nós somos terríveis. Quando Deus fala assim, dá, você imagina. Não é assim mesmo, irmão? Quem tem glória aí vai dando glória, irmão. Pode abrir a boca e adorar Jesus. Ele está na casa, viu? Sempre esteve aqui, Jesus. Sempre. Não vai ser diferente nessa quarta. E Ele já está aqui falando comigo e você. Dá o seu melhor. Daqui a pouco o pastor levanta o culto. A igreja canta 2 hinos, lê a leitura, tira o dízimo, alguém canta, os grupos cantam. E aí o pastor, o saudoso Eliel, levantou uma hora no culto e disse assim, irmãos, vamos orar e vamos para a palavra. E o mensageiro dessa noite vai ser o pastor Jeová. Irmão, minha preocupação não era pregar, irmão. Minha preocupação era o terno. Né? Nós é assim, não é só eu não. Tem muita gente igualzinha a eu aqui. Né? E eu fiquei naquilo, não, mas isso pode ser coisa da minha cabeça. A gente sempre quer dar um jeitinho, irmão. O famoso jeitinho brasileiro. Né? Deus manda tu ir, você não quer ir. Quer mandar sempre alguém no seu lugar. Não é de Deus e é de Deus. E preguei. E Deus visitou o povo, o nome dele foi glorificado. Glória a Jesus. Mas a minha preocupação era o terno, a camisa e a gravata. Quando o culto acabou, Deus viu que eu não ia dar, irmão. Deus sabe quem é você. Diga para quem está do seu lado, Deus sabe quem é você. Né? Ele sabe aqui o seu gosto, o seu número, a sua cor predileta, o prato que você mais gosta. Deus conhece quem é quem. Deus viu que eu não ia dar o terno, nem a camisa, nem a gravata. Aí o irmão estava no culto com a esposa, já veio antes do culto, estava acabando, estava descendo. E esse irmão, que estava hospedado na minha casa, veio até mim. Disse assim, ô crente, que ele brincava comigo, né? Deus não falou nada com você hoje, não? Aí eu fiz aquela cara de crente brabo, sabe? Eu disse, não estou entendendo, irmão. Como assim? Aí ele fez bem assim, mas eu vou falar o que Jesus falou com você hoje. O próprio irmão que estava na minha casa. Faz favor, pastor. Ele me pegou e disse assim, eu vou falar o que Jesus falou com o senhor, para o senhor fazer. Depois o senhor me diga que foi Deus ou não foi. Aí ele fez bem assim, irmão. Deus falou com você para você me dar esse terno. Deus falou com você para você me dar essa camisa. Foi pegando. E por último, Deus falou para você me dar essa gravata. Diga que não foi Deus. Pode sentar, pastor. Eu ia dizer o quê, irmão? Eu ia dizer o quê, irmão? Que não foi Deus. Aí eu despenquei. Despenquei mesmo. Não tinha como eu achar que não era Deus, irmão. Tem gente que só vai assim. Deus vem falando, ó. E você fugindo. Detendo. Eu sou barulhento, irmão. Sou pentecostal. Vai acostumando.
né? Deus já falou, Deus já deu a direção, e tu estás aguardando o quê? Diga para quem está do seu lado, obedece com pressa. Me ajuda, irmão, participa. Obedece com pressa. Aí eu olhei para o crente, né? Brincando com ele. Eu disse, crente, Deus falou comigo. Tudo isso aí. Quando eu fui subir no sobrado que a gente morava, já fui fazendo assim já, ó. Minha esposa, o que é que você tem que estar tirando? Jesus mandou dar tudo aqui, menos uma peça, para o irmão. E eu fui tirando, né? Gravata, camisa, terno. Eu disse, está aqui, crente. Eu brincava com ele também. Aí ele, glória a Deus. E ele fez bem assim mesmo, glória a Deus. Tu que não obedecesse. Aleluia. A sentença era para a morte. Quando a igreja ficou sabendo, repito, ela não se curvou. Ela disse, vamos orar. E Deus vai entrar em cena em nome de Jesus. Alguma coisa sempre acontece quando a igreja de Jesus na terra ora, o céu entra em movimento, irmão. Isso é fato, eu creio muito no poder da oração. Isso era um domingo, essa história do terno aqui era um domingo, eu não sei que dia foi lá para Pedro, mas o milagre aconteceu. Isso era um domingo, eu disse assim, Deus não deve nada a ninguém. E fiquei querendo fazer um pouquinho de barganha com Deus, né? Eu disse, alguma coisa vai acontecer, Deus vai me alegrar. E eu estava crendo tanto que no dia seguinte eu ia ter alguma coisa de volta. E fiquei atento, né? Ligado. Ansioso para ver o retorno. Pensa num cabra ansioso na segunda-feira, irmão. Porque foi Deus que falou comigo. E eu sei que quando Deus manda você fazer, Ele não deve nada a ninguém. Aleluia. Quem crê assim, glorifica. Mas eu estava querendo ser barganheiro. Tem gente assim na igreja. Eu dou, Jesus, mas se tu não me der, não funciona, irmão. Não funciona assim. Dá, esquece que deu e não toca a buzina, viu? Ainda tem isso. Não toca, mas eu ajudei fulano, eu dei para você. Não toca, quem precisa assistir você é o céu. Diga para quem está do seu lado, quem precisa assistir você é o céu e está acabado. E Deus sabe quem é você aqui nesse culto. Aleluia! E manda Deus dizer ainda nesse culto, não é o fim. Esperei na segunda-feira, nada aconteceu. O dia todo eu ansioso, saía no murinho assim, eu olhava, eu disse, meu Deus, será que não vai acontecer nada? E eu vejo, hoje eu imagino assim, Deus, de lá de cima, olhando para mim, disse assim, não vai acontecer nada. Você vai ficar aí correndo para lá e para cá e não vai ter agitação de água, não vai ter nada. Quando eu fui chegando à boca da noite, como diz o adágio popular, eu falei, já foi. Irmãos, não me diga como. Não tenho explicação para dar para a igreja aqui agora. Eu sei que passou uns dias de uma situação. Eu voltei para casa um dia com 2 ou foi 3 ternos, eu não lembro direito. Não sei quantas camisas. Porque Deus não deve nada a ninguém. Faz para Deus. A igreja aqui sabia que orando o céu entrava em movimento e alguma coisa aconteceria em favor do nosso irmão Pedro. Sabe o que é que Deus está aguardando de nós, irmãos? Voltemos às origens de antigamente. Oração ainda resolve tudo. Boca no pó ainda resolve, irmão. Não, você não entendeu. Boca no pó ainda resolve tudo. Quem crê assim glorifica Jesus.
A igreja não abriu mão da intercessão. Aleluia. Primeiro, a oração da igreja é mais forte que correntes humanas. Nada, nem mesmo os agrilhões de uma cela pode impedir o agir de Deus quando o seu povo ora com fé. O diferencial é esse, irmão. Porque orar, todo mundo ora. Vai dizer que o irmão não ora para tu ver o que é que ele vai dizer para você. Agora o divisor é orar com fé. Lembra das 10 virgens? Quem lembra da parábola das 10 virgens? Diga assim comigo, todas as 10 tinha vaso, mas só 5 tinha azeite. Então vaso todo mundo quer ser. Diga para o irmão que ele não é vaso para tu ver. Né? Agora o diferencial, irmãos, está no azeite. Você perdeu de glorificar. O diferencial está aí, né? No azeite. A igreja de Atos aqui, irmão. Repito, muitos ali não tinham bens, não moravam bem. Moravam, mas não moravam bem. Mas quando abria a boca, o milagre acontecia, irmão. E o nome do Senhor era glorificado. Como é o nome do Senhor? Isaac, eu não conheço o irmão Isaac. Abra a mão direita aí. Eu não sei quantos, quando, o que foi, não me interessa. Eu vou passar o que Deus está me mostrando. Eu vi a Deus trazendo de volta algumas coisas que como se escorregou, sabe? Vazou, foi. E Deus falava assim para mim, eu vou trazer de volta, eu vou honrar. Deus está colocando nas tuas mãos uma medida que pouca gente tem. Pouca gente tem. E Deus está assim, eu vou restituir em algumas áreas da sua vida, algumas coisas, e tu saberás que eu sou Deus. Te prepara para pedir o microfone aqui qualquer dia desse e testemunhar dessa mensagem que Deus está falando contigo aqui agora. Eu vou trazer de volta, no lugar da vergonha, assim te diz Deus, te darei dupla honra. A igreja levante a mão e glorifica Jesus. Deus faz isso, irmão? Ou se faz. E se você não crê, deixa tudo para mim aqui. Pensa num cabra que nasceu para crer. Amém? Segundo, Deus age em resposta à intercessão. Ouça isso. Enquanto a igreja orava, Deus enviou um anjo. A libertação de Pedro, irmão, começa na sala de oração e não na cela. Quando a igreja decidiu orar, e que convocada foi, o céu entrou em movimento. E a libertação de Pedro começa ali, na sala de oração. Está orando? Está buscando? Tem o seu altar de oração na tua casa, no seu quarto? Pode ter certeza, está chegando resposta aí. Eu creio muito no poder da oração. Está chegando resposta aí. Quem crê, glorifica no poder da oração. Você só não pode abrir mão da oração. Abra mão de quase tudo, menos da oração, porque a oração, ela move a mão daquele que move o mundo. Me ajuda, diga para quem está do seu lado, tem jeito. Não é o fim. Não é, irmão. Glorifica Jesus. É para alguém que Deus está falando aqui. Não é o fim. Tem jeito. Mas todos estão dizendo que é trabalho perdido eu bater nessa porta. Ei, a última palavra para a tua vida não vem de homens dessa terra. A última palavra ela vem do Senhor dos exércitos.
Eu tenho que falar, irmão. Eu orei essa madrugada e Deus me visitou, que eu não contive as lágrimas. Eu disse, Deus, o que é que vai acontecer ali no Santa Inês amanhã? E eu começava a interceder por esse trabalho. Aleluia, nas minhas orações, especificamente por esse culto de quarta. Aleluia, e eu vi as águas sendo agitadas, e Deus curando, Deus renovando, Deus trazendo de volta aquilo que foi tirado de você de uma forma injusta. Levante a mão e glorifique a Jesus. Em alguns casos, tu não conhece Deus. Se Ele não trouxer, Ele dá de volta em dobro. E vou lhe dar prova disso. Quantos filhos Jó sepultou? Me ajuda, irmão. Quantos filhos Jó sepultou de vez? Todos. Depois que ele passa o processo, porque você não entendeu ainda, e eu vou explicar isso aqui para resumir. Para chegarmos no propósito, precisamos passar pelo processo. E a maioria dos que estão aqui hoje, eu estou enquadrado. Pode glorificar Jesus. Nós não queremos passar pelo processo. Já quer logo ver a terra prometida, não é assim? Né? Aleluia! Deus está te preparando, irmã, glorifica. Aleluia, você não viu com os olhos carnais, mas eu vejo pelos olhos espirituais. Tem coisa boa chegando aí no teu endereço. Tem coisa boa chegando aí na tua casa, na tua família. Ei, Deus não mudou. Levante a mão quem crê em milagre e glorifica Jesus. Ainda não é o fim. Esse casal aqui, por favor, em nome de Jesus, se coloca de pé vocês dois. Eu não sei que mistério é esse, mas ouça com atenção essa palavra. Eu vejo passaporte na mão de vocês. Eu vejo carimbo, Rebe, Talamuia. Aleluia! Eu vejo um impedimento para esses passaportes receber um determinado carimbo. E Deus mandava dizer assim, sou eu que carimbo. E sou eu que abro a porta. Deus manda dizer assim para vocês, eu vou proporcionar para vós um novo tempo. Que alguns vão ficar pasmos. Não vão entender, mas não é para entender. Quem tem que ser glorificado na vossa vida é Jesus. Conta nos dedos. Não duvide em vosso coração. Abraça esse tempo que Deus está a promover para vocês e glorifique só a Ele. Eu vejo, irmã, Deus trazendo alegria ao teu coração, ao coração do Senhor, e Deus dizendo assim, diga para eles que esse é o tempo. E ainda Deus te visita, mulher. Deus te visita como médico. E Ele te diz assim, eu sou o que sou que toca em ti. Essa irmã que está aqui, ó, ei, a senhora, toca nela aqui, vem aqui, me ajuda aqui, vem aqui. Quem crê no Deus de Já aqui, irmão? Se a igreja crê no Deus de Já, glorifica Ele. Coloca a tua mão aí nela aí. Isso. Jesus, que não seja as mãos da tua filha. A igreja orando. Que não seja as nossas mãos, mas as tuas mãos por baixo da nossa. Jesus, dá um check-up à tua serva nesse culto. Não é para a glória de homens nem de pregador. É para a glória do nome de Jesus que nós oramos. E ordenamos ao mal, bata em retirada. E sim, receba, dá um abraço nela. E a igreja glorifica, a igreja glorifica. A igreja glorifica a Jesus. Eu gosto de dar nome aos bois, irmão. Tem gente que não crê. Nós morávamos em São Paulo. Deus está falando para mim que é noite de milagre. Fique atento. Nós morávamos em São Paulo e congregávamos na sede com o pastor presidente Zé Wellington Bezerra da Costa.
Na época eu não era obreiro. E nos convidaram para ir fazer uma visita ali numa casa na Vila Formosa. Eu vou resumir, que é cumprido isso aqui. E nós fomos. Na minha interpretação, visão, era para ir falar de Jesus e orar por alguém normal, né? Quando nós chegamos ali, que nós começamos a falar de Jesus, Deus falou assim para mim: para de falar, eu quero falar contigo. O que foi que você veio fazer aqui? E eu disse: amém, Senhor. Parei de falar. E Deus falou: eu te trouxe aqui, porque nessa noite, nessa casa, eu, Jesus, quero curar essa mulher. E apontou a mulher. Tinha uma família toda na sala. E Deus falou: eu, Jesus, eu que, igreja? Quero curar essa mulher. E aí eu não era obreiro, não fazia obra. Eu disse: mas curar de que, Jesus? Aí a voz falou comigo: diga para ela que eu, Jesus, médico dos médicos por excelência, vou curar ela do vírus do HIV. Ela está na fase terminal do HIV. Diga que eu, Jesus, vou curá-la. Quando Deus acabou de falar comigo, o diabo entrou depois em cena, no outro ouvido, e disse assim: é câncer. Olha, irmão, você tem que estar numa ligação com Deus muito grande. Você não pode vacilar em um culto como esse. Você tem que ter cuidado com o que está vindo aí agora na tua mente. O diabo está lutando para roubar o que Deus tem para você aqui nesse culto. E aí eu disse: Senhor, é câncer ou é AIDS? E Deus falou forte comigo e disse assim: não temas, ela tem o vírus do HIV, e diga que eu, Jesus, vou curá-la. Eu disse: amém. Levantei, né? Eu sei que eu não sou grande de estatura, me senti um gigante. Levantei e disse: irmão, já entendi o que foi que eu vim fazer aqui, em nome de Jesus. Essa moça que está aí, Deus está falando comigo, já fui entrando, né? Tu tem um vírus do HIV, e o meu Jesus está falando para mim, que vai curar você agora. Os irmãos que me levaram, aleluia, estávamos em um grupo de 4 casais, comigo 9. Começaram a pular e sapatear na sala, porque a moça era a prima deles e eu não sabia, e eles não me contou nada. E Deus na hora falou para mim: estão fazendo prova de mim na tua vida, para saber se tu realmente é um profeta e se eu falo na tua boca. Mas eu disse: amém, Jesus, eu não preciso me aparecer em nada, quem tem que brilhar é Jesus. E eu disse: moça, Jesus te cura hoje. Manda quem pode, irmão, e obedece quem é crente. E quando nós oramos, para resumir a história, já não era o teto, a laje da casa, Deus me deu uma visão que descia uma bola de fogo. Isso é só para quem crê, né? E se tu não crê, Deus fez do mesmo jeito, pronto, né? E nós oramos e eu vi aquela bola de fogo descendo, e Deus falou para mim: põe a tua mão na cabeça dela e diga que ela receba um transplante de sangue novo agora em meu nome. Em nome de quem, irmão? Em nome de quem, igreja? Em nome de quem, igreja? Glorifica. Em nome de quem, igreja? Em nome de Jesus, receba também a tua cura. Em nome de Jesus. Aramarraia. E a bola foi descendo, Deus falou: põe a mão na cabeça dela e transmita em meu nome transplante de sangue novo. Bem assim, irmão. Do jeitinho que Jesus falou, fui fazendo. Acabou a oração, fiz o apelo. Mais interessante, irmão, que a moça não quis Jesus. Não quis. Mas fizemos nosso trabalho e foi embora. O tratamento dela estava sendo acompanhado pelo o Hospital Beneficência Portuguesa. No outro dia o pai pegou ela e levou para o hospital. Quando chegou lá, porque a história é comprida, eu estou resumindo, o médico: pais, o que é que vocês estão fazendo aqui? E eles não falou que os crentes foram lá orar. Disse assim: eu quero novos exames da minha filha, doutor. Não, mas o que é que está acontecendo? O médico, né? O que é que está acontecendo, pai? Não, nós queremos um novos exames. Mas eu já dei o diagnóstico dela, ela está na fase terminal. E o pai e a mãe: não, mas nós queremos um novos exames. Não falou que os crentes orou. Pagou lá, fez um exame, levou dias para sair o resultado. Quando foram pegar o resultado, isso é só para quem crê. Quando foram pegar o resultado, estava escrito assim: HIV negativo. Não, dá glória a Jesus, irmão. Não é para mim não, é para Jesus. O grande aqui é Ele. HIV negativo. O médico deu um berro, porque tem gente que é terrível, irmão. Tem gente que não aceita
mas vai ter que ver Deus te honrar. Tem gente que não aceita, né? O médico deu um grito na enfermeira: enfermeira! Pois não, doutor, você me trouxe o resultado errado. Ela disse: não, doutor, eu que fiz um exame da paciente e esse é o resultado dela. Faz de novo. E fez. Tem gente que não vai acreditar no que Deus vai fazer na sua vida, mas Deus vai fazer, e o diabo será envergonhado, e o nome do doutor Jesus será glorificado na tua vida. Glorifica Ele. Quando vê o segundo resultado, HIV negativo. A moça vai, irmão, fica grávida. Tem uma menina de 4,3 kg, 5,3 kg. 5 quilos e 300, ou foi 4,3 kg, eu não lembro, das duas coisas uma. Eu sei que teve a menina, pesou. Quando teve a neném, os médicos: vai dar na criança o HIV. Que ela ficou sendo acompanhada, porque para a medicina isso aí é terrível, não é? É quebrar a medicina com as pernas deles todos. E fez um exame do HIV na neném. HIV na criança. HIV negativo. Irmão, glorifica o teu Jesus aqui nessa noite. Até quando tu serás incrédulo? Vai murmurar até quando? Quando a igreja de Atos orou, o céu de Deus entrou em cena. Terceiro ponto, a oração intercessória move o invisível. O que era impossível aos olhos humanos tornou-se realidade, porque alguém decidiu orar. É o que está faltando, irmão. Eu tenho que falar. Pastor de vocês é crente. O povo quer milagre. O povo quer ver Deus. Mas cadê a oração? Cadê a oração, irmão? É fácil chegar aqui e ver a mesa posta. Ô, irmão, eu tenho que falar, viu? Senão Deus vai cobrar de mim e eu não quero voltar aqui por rebeldia. Eu quero voltar aqui para dar continuidade. Deus está requerendo de nós oração. E está difícil o negócio, irmão. O que é que está acontecendo, irmão? O que era prioridade na sua vida, hoje não é mais. Muitos, não generalizando, com temor e tremor, eu entrego essa mensagem aqui. Muitos querem pegar a mesa pronta. Não quer orar mais. Quer pagar preço? Isso é coisa de louco. Jejuar? Quantos queria levar para a guerra? 32 mil, não era? Deus falou: é muito. Eu só preciso de 300. E Deus deu a descrição dos 300. Não precisava de 32 mil. 300, diga assim comigo, 300 tinha que ser corajosos. Olha para o teu irmão e diga: aí, tu é corajoso? Segunda qualidade dos 300, tinha que ser valorosos. Pergunta para quem está do lado: tu é valoroso? Em outras palavras, irmãos, tinha que ser crente até o tutano. Não tinha esse negócio de oba-oba e blá, 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 não. Falar bonito, muita gente fala. Tem gente que tem uma oratória que, meu Deus, eu invejo. Mas não tem levanta e anda, irmão. Tem muita gente afirmado só na letra, no conhecimento. Mas cadê o levanta e anda? Tu bate tanto a quem fala errado. Meu Deus, me segura aqui, Jesus. Tem gente que só vem observar o que vai acontecer. Não observe não, mergulha junto, irmão. Eu ouvi falar que quarta passada foi uma benção. Não, mergulha.
Mergulha. Tem um hino que as irmãs louvam que serve para todos nós. Não sei se aqui cantam esse hino, ou já cantaram. Eu creio que já cantaram. Mas o refrão é assim: aonde está a mulher que ora e Deus revela? Quem já ouviu esse hino? Aonde está a mulher que ora e profetiza? Aonde? Entendeu a letra? Quem entendeu a letra desse refrão? Aonde está esse homem que ora e Deus revela? Aonde? Sai do superficial, irmão. Olha que coisa linda esta igreja de Atos, eu estou encerrando. Comprou a causa de Pedro. A igreja aqui foi toda convocada para orar, chorar e gemer. E o céu começou a entrar em movimento. Não é o seu falar bonitinho, não são os seus diplomas que vai atrair milagre. Não são os seus requisitos terrestres que vai atrair milagre. Irmãos, é a graça. Meu Deus. Só 300, Senhor? É, só 300. Agora tem que ser corajoso. Covarde não. Tem que ser valoroso. Tem que ter uma vida de oração. Destemidos. Senhor, só 300? É, só 300. E a guerra está ganha. Se você não for, se você não fizer, Deus vai trazer lá de fora. Vai colocar aqui dentro. E vai colocar do lado dos pastores. Irmão, ou tu faz, ou tu faz. Como está, não vai ficar. Deus tem pressa. Diga para quem está do seu lado: Deus tem pressa em fazer o que tem para fazer aqui e na tua vida. Quem crê, glorifica. A oração unida tem poder coletivo, irmão. A igreja não orava de forma isolada. Não orava de forma isolada. Juntos moviam os céus com um só clamor: solta o nosso irmão Pedro daquela prisão. Essa era a oração. Todos oravam de uma só forma. Vamos lá, irmão, quarta-feira Deus vai fazer maravilha. Um grupo vem crendo que Deus está aqui mesmo. E vai fazer. Mas tem alguém dizendo assim: vou lá ver o que é que vai acontecer. Você está andando com água abaixo dos artelhos. Você precisa mergulhar nos rios de Deus. Porque não dá mais tempo, irmão. Eu respiro e minha família respiramos milagre. Daqui, ó, do sapato ao anelzinho na gravata, tudo é Jesus. Mas eu vou resumir dizendo uma coisa para vocês. Quando o evangelho me alcançou, eu morava numa favela no sul da Bahia, na cidade de Itabuna, favela mesmo, sem exagero nenhum. Lembro que era uma casinha simples que nós morávamos, mas eu orava toda a madrugada. Eu lembro que uma certa madrugada eu orando, algo tocou em mim, eu achava que era um anjo, era uma barata. Né? Eu achava que era um anjo, mas pousou, era uma barata. E voltei para a oração. E eu tinha uma promessa de Deus que eu ia viajar muito a muitos estados do Brasil, fora do Brasil, e as asas de ferro me esperavam. Eu ria quando um irmão um dia falou isso para mim. Eu disse: eu? É você mesmo, irmão Giovanni. Deus me mostrava tu voando nas asas de ferro. Eu nem sabia o que era asa de ferro. E aí eu um dia chamei a irmã Dilma Maia, eu dou nome. Eu falei: irmão, o que é isso? Ela disse: se Deus falou tudo isso com o senhor, ou com você, irmão Giovanni, tu vai viajar de avião, tu vai a muitos estados no Brasil, e Deus falava de divisas, tu vai a outros países. Eu dei tanta risada, irmão. Não tinha como. Não tinha como. Mas essa reunião aqui dessa quarta, irmão, para quem está atento, é reunião dos improváveis. Você não tinha e Deus te deu.
Não podia e hoje pode. Nunca foi, mas Deus te enviou e vai te enviar. Eu lembro que eu chegava na congregação do Santa Inês, bairro Santa Inês em Itabuna, um dos bairros mais pobres, mas a igreja orava. E quando eu chegava no grupo de jovens, eu era o jovem mais barulhento, irmão. E eu lembro com um sapato, os 2 pés furados. Eu tenho que pregar, irmão, e falar o que Deus está mandando aqui. Um pé direito tinha um buraco aqui no solado. E era cascalho naquela época, que eu andava, era assim mesmo. E quando eu chegava no culto, era banco de madeira, eu botava os 2 pés para trás, para ninguém ver o rombo, que um dos pés, acho que era o esquerdo, o dedão saía para fora, diante do eterno que está aqui. Mas isso nunca impediu eu de dar glória a Jesus. Nunca! E eu era conhecido, sabe como na congregação, irmão? Lá vem o irmão Fardinha, que era uma calça preta e camisa azul o ano todo, no domingo, domingueiro, a roupa domingueira. Mas eu ia com o coração tão alegre. E eu brincava, quando me zombava, né, na crítica, a minha resposta debaixo do sangue de Jesus era assim: os mangados também vivem. Era só o que eu sabia falar. O improvável aqui, como muitos que estão aqui, muitos não criam. Era Deus com todo mundo falando, mas quando era com o irmão Jeová, isso é Deus nada. Isso é as irmãs para ele ficar firme na igreja. E não era nada de irmã, era Deus purinho na terra. Deus nos tirou da Bahia, está ali a minha esposa, porque não dá para contar tudo, as horas já foi. E nos trouxe para São Paulo. Eu lembro que a minha primeira viagem missionária foi em Guarulhos, Paraguai, mas foi para fora do Brasil, não importa. Eu fui. Quando eu entrei dentro do avião, que o avião decolou em Guarulhos, tudo estava bonzinho para mim quando o avião estava parado lá em terra, né? Estava namorando com tudo dentro do avião, achando bonito. Primeiro amor, né, irmão? Quando o comandante, senhores passageiros, aperte o cinto que vamos decolar. Até aí, glória a Jesus. E quando pegou pista e que disse, a aeronave está liberada para decolar. E eu, Jesus, e agora? Qual é a sensação? E quando o avião vai, irmão, começou a voar e pegar altura. Eu nunca fiquei tão crente na minha vida. Nunca fiquei tão santo, pastor, que nem naquele dia. Pedi perdão de pecado que nem existia. Com medo daquele avião cair, eu morrer, não ver mais minha esposa e não sabia para onde eu ia. Jesus, me perdoa. Até aqueles olhares que a gente dava para alguém assim, meio desprezado. Eu pedia perdão, irmão. Quando a aeronave pegou altura, a mais de 10 mil pés mais ou menos de altura, Deus falou comigo. Quem falou? Quem falou? Deus. Se tu crer, ele falou. Se tu não crer, ele falou comigo do mesmo jeito. Quando ele falou, disse assim, meu servo, lembra-te quando eu te fiz a promessa, que as asas de ferro te esperava. E eu já respondi chorando, né, irmão? Improvável, não tinha roupa. E eu respondi chorando, aleluia. Eu disse, sim, Senhor, eu lembro. E Deus bradou falando bem assim comigo, pois viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Olha onde eu, Senhor, te coloquei. Vou internacional. E eu chorando, eu disse, amém, Senhor, obrigado. Daqui a pouco para a aeromoça do meu lado, que o negócio do avião é chique, né, irmão? Para mim foi tudo coisa do céu a primeira vez. E a moça parou, na mesma da hora, irmão. O senhor quer beber o quê? Eu disse, menino, o negócio é chique demais. É assim que Deus faz. Tinha 2 grupos para encerrar aqui. Um grupo achava que a cabeça de Pedro ia rolar. Mas Deus disse, não. Pedro vai viver. Vai sair daqui vivo. A morte não vai tocá-lo. Diga para quem está do seu lado para a gente encerrar. Diga, você não vai morrer disso. Não vai? Alguém precisa ouvir isso aqui.
Encerrando, mesmo quando a fé parece pequena, vou encerrar aqui, Deus ainda responde quando Pedro é libertado e chega à casa onde oravam. Muitos duvidaram que fosse ele. A oração foi ouvida, apesar das fraquezas humanas. Encerrando, Pedro foi liberto porque a igreja decidiu não se calar. Em tempos de prisão, igreja, medo ou incerteza, recebe essa palavra. O clamor do povo de Deus ainda pode abrir portas e derrubar cadeias, porque a oração intercessória é uma arma invisível que libera o impossível. Se coloca de pé. Se coloca de pé em nome de Jesus. Não vai dar para a gente chamar um por um aqui não. Mas eu vou fazer uma oração coletiva em nome de Jesus. E quem crê, eu creio que tem gente aqui que está como turbinado de fé. Tu veio de casa dizendo, eu vou lá e eu preciso de uma cura. Eu preciso de uma resposta. E eu vi a Deus entrando aqui na vida de alguém que você vai dar esse testemunho, né? Eu via uma gaveta e Deus ia embaixo dessa gaveta, era como se fosse um fórum, né? E de causas. E uma mão queria esconder uma causa aqui que é legal e queria esconder para esse moço e essa família não tomar posse. E eu vi essa mão que mexia na gaveta, o papel já estava bem escondido. E Deus ia lá no fundo, pegava o ofício, aleluia, que era uma sentença, era um ofício de uma causa, que é tua causa, é ganha a causa. Mas o homem está fazendo de tudo para você não tomar posse. E assim te diz Deus, eu entro nessa questão como advogado, eu entro nessa questão como promotor, eu entro como desembargador, assino, dou o carimbo e tu vai cantar o hino da vitória. Recebe esta palavra e glorifica Jesus. Eu vejo assim, ó, o laço quebra, irmão, uma barreira cai e Deus te diz, mas eu coloco nas tuas mãos o que tu vem me pedindo há tempo. Digo assim, eu sou o Senhor do tempo, é agora o momento, é agora a hora, vou te dar um sinal e tu saberás que eu sou Deus. Receba a igreja, glorifica Jesus. Vem cá. Tem milagre, irmão. Tem aquele moço lá no canto, ó. Você, filho, faça assim com a mão. É o senhor aí no canto, é? O senhor, olha para cá, não pare de sonhar. Eu não sou pregador de rosa não, viu, irmão? Mas quando ele manda falar, eu sei em quem eu tenho crido. Mas eu vejo no deserto, só ele pode fazer isso. Pode porventura, Deus manda lhe perguntar. Pode porventura, mesa posta no deserto? Pode? Não pode? No deserto? Não tem como. No deserto é só areia, escorpiões e víboras. Mas Deus te diz assim, filho, eu já preparei no deserto uma mesa. Não te vejo e não te olho como alguns te olham. O meu olhar para contigo e os teus é olhar de misericórdia. E Deus mandava ele dizer assim, ó, te prepare para se banquetear. Assim te diz Deus. Jesus está aqui, irmão. Pena que tem gente que está a ver navio. Isso é profetada. Anote o culto de hoje. Eu não preciso mostrar nada para ninguém. Eu sei que o meu Redentor vive. Vamos orar, pode louvar a Deus, vai com mais um hino. Eu quero fazer um desafio aqui. Aleluia, bem como Deus falou no meu ouvido.
não é mais uma oração qualquer, irmãos. Deus sabe. E quem está atento vai entender o que Deus vai fazer aqui. Mas todos os irmãos que estão gemendo, pedindo para que Deus entre como juiz, como advogado, como promotor, sai do teu lugar e vem aqui à frente. Rápido, rápido, não demora não por causa das horas. Todos presbíteros, o pastor está mandando vir para a nossa retaguarda aqui. Todos os presbíteros, venha. Aqueles também que querem receber a vitória, tudo bem, mas os demais que já estão bem aí, né? Venha para a retaguarda para orar com nós aqui. Venha, venha, venha. Deus está te dando um check-up do céu. A esposa do pastor. Eu sou o teu provedor. Eu sou o teu médico. Eu sou o teu fiel escudeiro. Eu sou o teu fiel amigo. Porventura já não te dei prova disso? Conta tu nos dedos, e eu vou te dar um sinal. Porque eu, Senhor, te visito, e eu, Senhor, te dou uma cura, e eu, Senhor, vou te dar um sinal. E digo assim para ti que no meio da tua parentela, eu, Senhor, estou entrando. Estou eu completando uma grande obra no meio da tua linhagem, da tua parentela. E antes de alguém fechar os olhos, vai ver o que eu, o Senhor, vou fazer no meio dos teus. Assim diz o Senhor. Eu pregava muito aqui em Curitiba no tempo do saudoso Pimentel, irmão, na Central. Jesus fazia tanta coisa grande ali. Eu pergunto para vocês que estão aqui, você crê que Ele está aqui? Você crê? Você precisa de uma cura, de um milagre, sai do seu lugar e vem para cá. A gente não vai poder chamar um por causa das horas. Mas eu estou com tanta fé que tem irmãos aqui que já recebeu aí. Nós só vamos glorificar o nome de Jesus. E Deus diz assim, a porta, quem abre sou eu. E quem vai fazer por você sou eu, diz o Senhor. Eu vou fazer do nada tudo. Vou abater alguém e vou fazer do meu jeito. E digo assim para ti, não coloque a tua mão, porque a minha já chegou lá. Não coloca a mão não. Viu? Não coloca a mão não. Você não entregou na mão de Jesus? Não entregou? Então descanse. Tem milagre para a tua casa. Irmã, Deus tem um negócio contigo. Vem aqui. A senhora, vem aqui. Permita-me chamar de senhora, respeito. Vem aqui, por favor. Deus tem um negócio contigo. Eu vi uma mão te movimentando. Sabe, quando tu abria a boca, saía faísca de fogo. E Deus mandava te dizer assim, por que tu segura que eu te dei? Daramahaya. Lá atrás, quem te fez a promessa fui eu, não foi homem. Daramahaya. Eu te chamei para tocar a buzina. Daramahaya. E quando tu louvava o meu nome, vidas eram curadas, edificadas e tocadas pelo meu Espírito através da sua vida. E digo assim para ti, diz o Senhor, não se acovarde, faz para mim primeiro, que eu cuido do resto. Eu vejo um tempo novo de Deus aqui, na vida de obreiros dessa casa. Eu vi a Deus trazendo de volta uma unção poderosa. Pode louvar, Vânia. A igreja adorando, a igreja adorando. Aleluia, aleluia. Fecha teus olhos e adora Jesus, Ele vai tocar aí. Descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou,
só pra servir-te, ó meu Senhor. Agradece aí, igreja. Eu abro mão Cante. de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. A igreja, Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã, no teu poder. Toda a igreja, Senhor, Senhor, a igreja. Quebra o meu orgulho. Ele vai quebrar. Eu quero descer. Não é como você pensa. E É como Ele quer, como Ele quer. Teu amor me purifica. Eu quero servi-lo como Naamã, no teu poder. Levante as mãos ao céu. Bendito Deus, nós pregamos a Tua palavra, somente a verdade e nada além da verdade, porque o Senhor só opera onde há verdades. A igreja está aqui na Tua presença, o povo está Te adorando. Olha as mãos erguidas aos céus. Jeová entra aqui como juiz, como foi dito. Entra aqui como advogado dos advogados. Pai amado, entra como desembargador. Jeová revoga sentenças aqui nessa noite. Coloca por cima o que estava por baixo. Devolve a autoestima para esse homem. Em nome de Jesus, devolve o prazer de Te adorar, o prazer de orar. Jesus, traz de volta, Senhor, a chama acesa pelo Teu divino Espírito Santo. Devolve o prazer de Te adorar para este adorador que está abatido. Devolve o prazer de Te servir para esse servo e para essa serva, em nome de Jesus, que está abatida, cabisbaixa, decepcionada. Jesus, devolve esta graça, em nome de Jesus, devolve a unção, renova as estruturas da igreja, dos obreiros, dos cooperadores, dos membros e congregados, as mulheres de Deus, os homens de Deus, os empresários desta casa. Prospera, Senhor, o comércio, prospera a empresa, revoga, Senhor, esta sentença de perca, traz de volta em nome de Jesus. Entra nesta casa, a igreja clamando, entra nesta família, entra na saúde deste homem, entra na saúde desta mulher, revoga a sentença, em nome de Jesus nós oramos e ordenamos agora ao mal, bata em retirada a enfermidade, ao mal em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba o Teu milagre, receba o Teu milagre, receba.